Agora vamos falar sério, né, Rodrigo? É uma missão Vamos lá. ingrata do governo Lula nessa reta final de ano legislativo, né, mestre? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde. Boa tarde você, Wilson. Boa tarde, pessoal do chat aí. É, como diria Jorge Ben, disseram que ele não vinha, olha ele aí, né? Mas é o seguinte, 3 semanas, né, na contagem aí do nosso querido Wilson Lima, e tem, além desse fim de JCP, PL dos offshores e fundos exclusivos, apostas esportivas, ainda tem subvenção do ICMS, que o governo considera aí uma espécie de bala de prata, mas não está conseguindo andar absolutamente nada com essa proposta. Ela podia ser ela pode ser via MP ou via PL, o governo prefere que a MP 1185, que está lá, seja aprovada, que aprove essa matéria e não o PL, porque o PL vai ter um probleminha de anterioridade, né? Aquele princípio da anterioridade, quanto tempo demora para o governo começar a ver esse dinheiro. Mas o fato é que tudo isso gera um desconfortozinho para o governo, principalmente para a equipe econômica, além, é claro, de ontem, quando o Rogério Seron, lá do Tesouro Nacional, apresentou a nova estimativa de déficit, que passou de 140 bilhões para 177 bilhões em 2023, o mercado ficou meio assustado, né? Mas tem muita gente ainda pensando positivo, né? Quem me acompanhava lá no Morning Call sabe que sempre tem aquele momento de pensar positivo. Pense, não, vai chegar mais dinheiro e todas as minhas contas serão honradas, né? Repita 3 vezes antes de dormir, todo dia. Vai chegar mais dinheiro e minhas contas serão honradas. Essa tem sido a oração do nosso querido ministro da Fazenda e matemático, Fernando Haddad. Então, agora ele tem, além desse probleminha todo, tem que ou muda a meta fiscal ou aumenta o contingenciamento. O Lula já disse que não quer contingenciamento, né? O contingenciamento, se ficar como está, é de 53 bi. E aí, lembrem-se, meus queridos, ano que vem é ano de eleição municipal. O Danilo Forte, que é o nosso relator aí da PLDO, né, do projeto do PLDO, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, já falou que precisa aumentar o fundo eleitoral, que está só em 900 milhões, e aí fica difícil demais de fazer campanha, até porque na eleição passada foram 5 bi, então o Congresso já separou 5 bi, só não sabe de onde vai tirar. Rolou uma história de, não, vamos tirar do PAC, aí adivinha? Teve um pessoal que ficou meio chateado e disse, não, do PAC não, tira então das emendas de bancada. Não, mas emenda de bancada já é impositivo, eu não preciso tirar de lá. Se eu tirar de lá, estou perdendo dinheiro? Não, aí não. O problema agora é como fazer todas essas peças funcionarem. A arrecadação, que são aquelas medidas que a gente falou, olha, faltam 3 semanas para aprovar, não chega nem perto do que precisa para o governo fazer frente às despesas contratadas para o ano que vem, ou pelo menos previstas no orçamento. Déficit zero é uma meta fiscoticional, né? Uma mistura de fiscal com ficcional, né? Porque não faz sentido nenhum. Todo mundo sabe que isso não vai acontecer, e eu não sei nem por que o Haddad continua insistindo nisso. Ninguém, nem no mercado financeiro, acredita nisso, e agora fica parecendo uma conversa de gente maluca. O medo, né, para a gente contextualizar tudo isso, o medo do mercado sobre isso é o seguinte, e que devia ser o medo do nosso querido presidente Lula, né? É o seguinte, quando você tem, historicamente no Brasil, quando você tem uma piora nas expectativas fiscais, você tem também uma desancoragem nas expectativas de inflação. E quando você tem uma desancoragem nas expectativas de inflação, o Banco Central fica com menos espaço para cortar os juros. E aí aquele corte que todo mundo estava esperando, né? Selic a 8% ao ano, vai ficando cada vez mais longe, cada vez mais difícil. Por que que o fiscal acaba afetando as expectativas de inflação? Porque se o governo estava gastando mais do que arrecada, ele está colocando mais dinheiro na mão das pessoas. Se as pessoas com mais dinheiro, né, como diria a música, dinheiro na mão é vendaval. Quanto mais dinheiro você tem, mais você gasta. Quanto mais você gasta, mais o camarada que vende
sobe um pouquinho o preço, porque afinal de contas você tem dinheiro na mão. E aí a inflação sobe, o Banco Central não consegue baixar os juros e a gente entra nesse ciclo vicioso. É mais ou menos isso, só para a gente entender aqui qual o tamanho desse problema que o governo tem. O fato é que o governo está, o Wilson sabe disso melhor que qualquer um, provavelmente, o governo está patinando dentro do Congresso Nacional. Inclusive, hoje haveria votação dos vetos do presidente. O governo correu durante a noite de ontem e a manhã de hoje para adiar essa votação dos vetos. Por quê? Porque uma das duas coisas que o governo vetou aí do arcabouço fiscal são, uma, a possibilidade de você excetuar algumas despesas daquele limite que a Fazenda tinha proposto ali no arcabouço fiscal. E a despesa que eles querem excetuar é o PAC, que aí o PAC não precisa ficar limitado a IPCA mais 2,5%, você pode subir o quanto você quiser os investimentos. E a outra medida era a proibição, né? O Congresso tinha falado que não tem nada que não possa ser contingenciado, inclusive investimentos, como o PAC, pode ser contingenciado. E o governo vetou essa medida para que ele possa excetuar do contingenciamento. Se não conseguir excetuar do limite, excetua do contingenciamento. Como tudo isso está nebuloso, o nosso querido relator Danilo Forte falou: eu também não vou fazer nada no meu relatório, então estou esperando. Ficou provavelmente para a semana que vem a votação dos vetos, e aí o relator Danilo Forte, agora da LDO, precisa, como é que se diz, sopesar aí, avaliar bem o que ele faz a partir de agora. Porque, como o Wilson bem disse aí no comecinho, 3 semanas, amigo, é pouquíssimo tempo para você fazer andar tudo isso que precisa andar. E o governo vai sendo emparedado. Quanto menos prazo ele tem, menos chance de negociação ele tem. Se o Congresso tivesse derrubado os vetos hoje, estaria numa situação ainda pior, porque aí teria poucas alternativas para se salvar de um contingenciamento bilionário ou da vergonha de ter proposto um arcabouço fiscal no primeiro semestre e no final do ano ter que desmontar todo o arcabouço fiscal. Mas, como diria o presidente Lula lá no finalzinho do ano passado e comecinho desse ano, confia que eu sempre fui responsável fiscalmente. La garantia sou eu. La garantia sou eu. La garantia sou eu. Só para a gente entender um pouco esse calendário apertado que a gente tem falado, olha, vamos lá, vamos aqui para o nosso momento caderninho. Hoje, que dia é hoje, criançada? Dia 23. Alô, criançada, o Wilson chegou. 23 de novembro de 23, número cabalístico, 23 de 23 do 11. Hoje não tem votação, quinta-feira, né? Já estamos aqui num clima pré-sexto. Rodrigo Oliveira é ótimo, ele tira 10 dias de férias, chega numa quinta-feira, já vai na sexta-feira, vai dar aquela... Já Mas preparando você sabe que tinha uma expectativa, e você pode até me confirmar ou desconfirmar logo agora, que é que o PL das offshores e fundos exclusivos foi aprovado na CAI, e o Pacheco estava querendo votar ainda na quinta-feira. É possível isso no Senado? Quinta à noite? Tem gente lá? Não, é possível. Em política tudo é possível. A questão é que depois do que aconteceu ontem, hasta luego. Hasta luego. Vamos jogar para frente, porque aí é que é o ponto, que eu acho que é importante dessa confusão toda do que sobre essa pauta ali do Senado. Ela é importante porque agora o governo Lula, qual vai ser a prioridade do governo Lula nesse momento? Rearrumar essa base dele. Porque não passa JCP, não passa fundos exclusivos, não passa nada da agenda econômica se o governo Lula não tiver não tiver um acerto com o próprio Supremo Tribunal Federal. Até porque, qual o grande ponto? O presidente do Supremo Tribunal Federal, e aí vamos trazer um pouco para a economia. Gente, eu estou fugindo aqui da pauta completamente, mas porque eu estou me lembrando desse assunto, que é um assunto importante. Não, mas eu acho que está tudo ligado, hein? Tá tudo ligado, mas é importante porque, assim, tá na mão deixa eu dar uma pesquisada agora rápida, mas se não me engano, tá na mão do Luiz Alberto Barroso uma pauta importantíssima que é a correção do FGTS. Pelo índice da poupança, né? Pelo índice da poupança. Esse tema
ele está na mãozinha do presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, e o governo Lula sabe o seguinte, que se ele não acertar ali, não fizer as pazes o quanto antes com o Supremo, Barroso pode colocar esse tema em votação, o quanto antes. E é mais um problema, que não só o governo não vai ter caixa para arrecadar, como ainda vai ter que pagar uma conta, que se não me engano, acho que está na casa dos 20 a 30 bi, se for aprovado esse ajuste do FGTS. Então tem mais esse problema para resolver. Não é uma equação simples. E o mais curioso, é engraçado, a gente vai falando aqui no programa e eu vou lembrando de outros bastidores que a gente coleta durante a semana. Na semana passada, eu tinha conversado com alguns interlocutores do Luiz Roberto Barroso, eles me falavam o seguinte: Wilson, o Barroso não está nada feliz com a interlocução com o governo Lula. Então, aquilo que se fala, né, Rodrigo? O que já era ruim, o governo Lula, por falta de articulação, conseguiu piorar. E para falar de calendário, é bom lembrar o seguinte: hoje são 23 do 11 de 23. Trazendo aqui para o nosso calendário maravilhoso, a próxima semana é do dia 27 ao dia 1º. Só que detalhe, para efeitos práticos, só vamos ter aí 2 dias de votação, 28 e 29. Por quê? Porque dia 30 aqui em Brasília tem feriado do Dia do Evangélico. Então, normalmente o Congresso não para, mas, como é feriado local, então isso pode ser utilizado como subterfúgio para, não, joga para a semana que vem. Aí temos a semana subsequente, a primeira semana de dezembro, que começa no dia 4 e vai até o dia 8, né? Primeira semana de dezembro. E a segunda semana de dezembro, que vai do dia 11 até o dia 14. Por isso que eu falei de 3 semanas. Por quê? Porque a semana subsequente, calendário, volta para cá, volta para o tio Wilson, por favor. O tio Wilson precisa... Porque a semana subsequente, o que ocorre? Cadê? 7, 14... Porque a semana subsequente é a semana do dia 18 ao dia 21, que é a última semana do Congresso. E essa última semana do Congresso, ela é a semana para aprovar o quê? Orçamento. Ela é a semana de esforço concentrado para orçamento. Então, é por isso que o grande problema do governo Lula, que o governo Lula vai ter aí 3 semanas, acredito que no máximo 3, 6, 8 dias de ação para aprovar uma pauta absolutamente extensa que vai impactar no quê? Na LDO de 2024. Quer dizer, é por isso que o Rodrigo Oliveira traz esse pepinaço que o governo Lula vai ter que resolver, vai ter que descascar. O tempo é curto e aquilo que a gente sempre fala em política. Quanto maior a dificuldade, mais cara é a facilidade. Né, Rodrigo? É isso. Por isso que não à toa começaram a surgir essas histórias de que o Centrão está buscando um pouquinho mais de espaço ideológico no governo, né, no executivo, um cargo a mais, para poder aí gerar mais crescimento, né, mais igualdade social, mais ganho econômico para todos os brasileiros, né? Porque está vendo que o governo está em dificuldade e está precisando de ajuda, né? Então, parece confuso, é confuso, né? Como diz o meme lá da internet. Quem não está confuso está mal informado. Tem muita coisa ainda para acontecer, muitas peças que estão se movimentando ao mesmo tempo e elas acabam conversando umas com as outras. Essa história do Jacques Wagner ter ficado meio mal visto lá pelo STF e alguns outros senadores meio mal vistos pelo STF também atrapalha o governo, que pode precisar do STF muito em breve para poder julgar, por exemplo, se essa emenda Randolfo Rodrigues, que diminui aí o quanto deveria ser contingenciado. E aí, gente, vamos só tirar algumas coisas da frente, não tem muita fumaça nessa conversa toda. Porque essa história toda começou porque a meta de déficit primário é zero, né? O resultado primário. O que é o resultado primário? Quanto o governo arrecada menos quanto o governo gasta, sem considerar pagamento de juros, certo? Se fica 0 a 0, você tem aí um déficit, um superávit zero. Se você gasta mais do que arrecada, você fica com déficit. Se você ficou com déficit, como é que você vai fazer para pagar? Você vai emitir dívida, então você vai se endividar ainda mais. Então, é isso que os investidores, o pessoal do exterior, investidor local, olha
para saber, nossa, será que eu exijo mais juros para emprestar dinheiro para o governo ou menos juros para emprestar dinheiro para o governo? Esse governo, né, eu vou emprestar dinheiro para daqui a 10, 15 anos, vocês que têm acesso aí ao Tesouro Direto, sabe, tem NTNB lá, IPCA+, para 2050. Então, daqui a 27 anos, daqui a 26 anos, o governo vai ter caixa para me pagar? Pô, do jeito que está indo, vai ou não vai? E aí você pensa, quanto eu quero de juros para correr esse risco? Né? Porque, beleza, eu posso ir ganhando algum jurinho aqui, outro lá, e sacar esse dinheiro antes. Mas se eu ficar tudo isso, quanto eu preciso ganhar de juros para não ter esse dinheiro esse tempo todo com um governo que eu não sei, um governo não, com um Estado que é pouco confiável nas contas, né? Que é muito adepto da matemática, né? Que os números simplesmente brotam do nada e desaparecem também com uma facilidade incrível, né? O ministro da Fazenda sempre com um truquezinho ali, um truquezinho a colar, e é isso que eu estava falando. É muita fumaça, porque no fim das contas a gente já fez a meta fiscal desaparecer. Vejam, o que está sendo discutido agora é o tamanho do contingenciamento. E qualquer que seja o contingenciamento, porque o limite que tem lá no arcabouço fiscal é 25% das despesas discricionárias, o que daria 52 bi. O buraco que você tem para preencher do ano que vem é de 168 bilhões, por enquanto. Por enquanto. Então, já não tem déficit zero. O que o Haddad tinha previsto para esse ano, que era um déficit de 100 bi, aí próximo de 1% do PIB, já não vai ser mais, segundo o próprio Tesouro. 177 é a conta do Tesouro. A conta do Banco Central deve passar para 190 bi, que é 1,9% do PIB de déficit. Como é que você sai de 2% de déficit, de 2% do PIB de déficit num ano para zero no outro? Ué, você está com 190 de descompasso, você precisa pelo menos zerar esses 190. Ah, é com 50 bi de contingenciamento? Ah, com os 30 da subvenção do ICMS, que agora deve diminuir porque ninguém quer aprovar do jeito que está? Ah, com os 20 do fundo exclusivo e dos fundos offshore, não é bem 20, né? A gente andou refazendo as contas, talvez seja um pouquinho menos. Ah, com aqueles 9 das apostas esportivas que viraram 6 depois de um tempo, que agora são 3, quase 2. Pois então, não tem esse dinheiro. E o que eles já conseguiram fazer foi fazer com que a meta desaparecesse. Agora eles estão tentando fazer com que a lei de responsabilidade fiscal desapareça. Lembrem-se que, sem querer me estender muito, viu, Wilson, mas é porque estou sofrendo aqui de abstinência de falação, né? Fiquei esse tempo todo aqui em silêncio, de férias, sem falar com quase Mas ninguém, em voto de Rodrigo Oliveira, silêncio. Rodrigo Oliveira, mas eu vou te usar de forma paulatina nos próximos dias. Você vai acabar com essa abstinência na semana que vem. Você já vai mandar uma mensagem no Zap dizendo assim: Wilson, me esquece, ignore-me, deixe-me dormir, né? Mas olha só, deixa eu Estarei em mais um só momento de descanso. Diga lá, Rodrigo. só terminar esse raciocínio. Então, agora, a ideia, já fizemos desaparecer a meta fiscal. Olha que coisa bonita. Agora vamos fazer desaparecer a lei de responsabilidade fiscal. Como? Vocês vão lembrar que lá no começo do arcabouço, uma das críticas que a gente fazia é que se você não cumprisse a meta, você não tinha punição. A punição era você ter menos orçamento no ano seguinte e ter mais dificuldade ainda de cumprir a meta. E aí, o que o Congresso fez? O Congresso falou, não, tudo bem, para não ficar muito ruim esse negócio, vamos fazer o seguinte, se mostrar empenho em cumprir a meta, a gente não coloca na lei de responsabilidade fiscal. Agora, se não mostrar, aí vai para a lei de responsabilidade fiscal. O que é mostrar empenho? É contingenciar. Ó, fizemos a conta errada, não veio o dinheiro que a gente estava achando que vinha, não vai dar para pagar esse monte de despesa, então a gente vai cortar algumas despesas. Ah, mas aí o Lula foi lá e vetou no arcabouço. Então, não precisa disso. Se o veto não cair, a gente desaparece com a lei de responsabilidade fiscal, que vira uma
lei que você precisa fazer um duplo twist carpado, como fazia a nossa querida Daniela Silva, para poder ser enquadrado nela. Então, tomem cuidado, é muita coisa acontecendo, mas tem coisa importante acontecendo no meio disso tudo. Atrás dessa fumaça toda o nosso querido matemático Fernando Haddad já fez desaparecer a meta fiscal e agora vai fazer desaparecer a lei de responsabilidade fiscal. Fiquem de olho. Eu vou ficar, vocês sabem que eu gosto muito do Fernando Haddad. Fernando Haddad, um abraço, um beijo no coração, sabe? Tamo junto, companheiro. Mas a gente tem que levar as coisas a sério. Mas só tem uma coisa para falar pro Fernando Andrade, pro Fernando Haddad. Ô, Haddad, acorda, né? Ô, Galo Andrade, acorda, né, ô, Galinho? Cadê? Olha aí. Tá na hora. Tá na vida, hora. meu amigo, acorda pra vida, porque como diria aquele outro filósofo chamado Zeca Pagodinho, né? Camarão que dorme, a onda leva, meu amigo. Pensando o quê? Deixa eu só, o Wilson, só para eu ir embora, deixa eu falar só de investimento aqui, coisa rápida, pequenininho, só para o pessoal aí que investe entender o que está acontecendo. Como teve o atraso na votação dos vetos ali do Congresso Nacional, né? Derrubaram a sessão, ficou para a semana que vem. Aliás, não marcaram ainda, né, Wilson? Não marcaram ainda. A possibilidade é que seja, de fato, na semana que vem. Porque também há essa confusão que o governo Lula tenta se eximir, né? Porque tem um veto do marco temporal das terras indígenas. Também tem que isso. Deve ser derrubado. O governo Lula trabalha para manter, né, esse veto o máximo possível. Então, é um outro trabalho hercúleo para não demonstrar fraqueza. E, gente, em política é isso. Se você demonstra fraqueza, esquece. A base aliada deixa de ser aliada, já pensa em outra coisa. E é bom lembrar que, como disse o Rodrigo Oliveira, 24 é ano eleitoral. Então, se o governo Lula quiser ter alguma força no Congresso, ele vai ter que fazer esses gestos para quê? Para demonstrar algum tipo de força e para não ficar cada vez mais refém do Centrão. É isso. E aí, só para terminar aqui a parte de investimentos mesmo, então, como teve esse atraso, né? É um atraso, né? Essa mudança aí da data da sessão do Congresso Nacional que vai avaliar os vetos. O juro futuro, que vinha subindo, né, começou a cair um pouquinho. Por quê? Porque a meta fiscal, na cabeça de alguns, eu já falei para vocês que isso já acabou, mas tem gente que tem dificuldade de entender, ainda estão no período, na fase de negação. A meta fiscal ainda respira por aparelhos por mais um tempinho. Então, o juro futuro está fechando um pouquinho, nada muito grave. Hoje é dia de feriado nos Estados Unidos, né? Thanksgiving Day, meu inglês gastei todo agora, então o volume financeiro na bolsa, nos mercados locais aqui é um pouquinho reduzido, mas isso também ficou, o investidor local aqui achou isso uma boa notícia, esse atraso, e o DI futuro está fechando um pouquinho. Bolsa subindo bem, estava agora nesse momento 0,37 de alta, Bradesco liderando as altas do Ibovespa, lembrando que o Ibovespa tem lá essas 82 empresas, 86 ações, né? Porque algumas, por exemplo, o Bradesco tem ação preferencial e ordinária dentro do índice do Ibovespa. E por que o Bradesco sobe? O Bradesco sobe porque trocou o CEO, que agora é Marcelo Noronha, se não me falha a memória, e saiu aí o Otávio, que era o presidente do Bradesco. O Bradesco que vinha muito mal das pernas no ano passado em função de inadimplência, etc. e tal. Melhorou a inadimplência, mas a margem financeira, né, que é quanto de dinheiro ele está gerando em cima do cliente, caiu demais. Depois dos últimos resultados, os analistas olharam de uma forma um pouco mais dura o Bradesco, achando que vai demorar mais tempo para ele virar de novo a lucratividade dele, mas a troca do CEO foi vista com um bom humor, né? Com bons olhos do mercado. E aí, Bradesco aqui, um dos líderes na alta da Bolsa agora, 3,56. Lidera aqui o Ibovespa, CVC, não consigo explicar por quê, mas CVC subindo aí 9,18,
estão sabendo que o Wilson tira férias de vez em quando, então estão achando que o Wilson vai gastar todo esse salário bilionário, salário de Elon Musk, em pacotes de viagem, não é isso, meu querido? Nossa, quem dera. Eu tô precisando, enfim, quem dera, meu amigo, quem dera se eu tivesse todas essas posses. Eu não sou como você, né, Rodrigo Oliveira, que você não recebe em dinheiro, recebe em barras de ouro em carro forte, né? É outro naipe, é outro naipe, tá bom? E só para a gente fechar, Rodrigo, agora em definitivo, acabei de ter informação aqui dos colegas da LDO, orçamento de 2024 será votado no dia 21 de novembro, exatamente aquilo que nós falávamos aqui. 21 não, 21 é anteontem. 21 de dezembro, perdão. 21 de dezembro, obrigado pela correção. Em 21 de dezembro, ou seja, cadê aqui o meu calendário maravilhoso? Está aqui, 21 de dezembro, uma quinta-feira. Então, a expectativa é que seja votado ali pelo Congresso Nacional no dia 21 de dezembro. Ou seja, é justamente aquilo que nós falávamos. O governo vai ter ali a semana que vem, de 4 a 7, 11, 14, para aprovar tudo para que ele tenha condições de votar o orçamento na semana entre 19 e 21 de dezembro. Ou seja, confirmando aquilo que nós falávamos já aqui no programa antes. Ou seja, aqui no Antagonista você sempre já está bem informado na frente de todo mundo e com análise sempre inteligente, perspicaz e precisa dele, Rodrigo Oliveira. Rodrigo, até amanhã, mestre. Eu nem estou te convocando para amanhã. Ponto. Tá tudo certo. Olha só, bom, boa tarde para todo mundo aí. Muito obrigado pela minha recepção de retorno. E amanhã a gente volta aqui. Prestem atenção no mágico, hein? O mágico, ele sempre quer que você olhe para algum lugar. É aquele lugar que você não pode olhar. Então, olho no matemático Fernando Haddad, porque o negócio, esse caldo, ainda vai ficar bem mais espesso daqui para frente. Boa tarde a todos, bons negócios. E a gente então volta amanhã, né? Força, Sucupira!